Acolhemos a todos mais uma vez na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso grupo Conexão Bíblica e com um tema novo, depois do livro do Apocalipse, que estudamos em detalhes. Quando a gente fala em detalhes, falta muito ainda para ter o tudo, né? Mas é assim mesmo a palavra de Deus. Cada vez que vai se passando ali, mais e mais revelações vão nos mostrando. Porque o objeto da revelação, que é o próprio Deus, é imenso, não tem fim, né? E é nesse sentido que nós continuamos agora com o Evangelho de João, tá? É um evangelho do mesmo autor do Apocalipse, né? E que trata de uma visão de João, né? Sobre os ensinamentos de Cristo, assim como dos outros 3 apóstolos que registraram os evangelhos. Então, nós vamos observar cada detalhe com atenção, né? O assunto que está sendo tratado desde o primeiro tema, que foi o da semana anterior, é a conversão. E esse é um tema fundamental para nós cristãos, tá? Não é uma coisa banal, uma coisa que acontece num ritual simples, mas é algo vivo. Conversão aí é um novo nascimento, é uma vida nova. Nós vamos ver isso demonstrado pelas palavras do Evangelho, tá? E já tratamos a semana passada sobre isso. Mas, antes de dar início a qualquer estudo, a qualquer comentário sobre a palavra de Deus, quanto é necessário nos colocarmos na presença de Deus, do Deus Altíssimo, e colocarmos-nos na humildade, na mansidão e na paz. Então vamos pedir essa paz, juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui na graça de Cristo, junto com todos os que nos ouvem. E pedimos a vossa paz, Senhor, no nosso coração, para que dentro da paz possamos ver, ouvir e sentir tudo o que o Senhor tem para nós nestes momentos. Que isso se cumpra, Senhor, por tua graça e pela presença maior, a graça maior, que é a presença do vosso Espírito. Que ele tome conta, ó Deus, deste momento, que nos unimos aqui mesmo que à distância, e possa, Senhor, agir, pegar esta palavra e torná-la vida. Pedimos isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu disse, é um tema que é muito importante para quem já viu os perigos que estão diante de nós no livro do Apocalipse, né? Aquela tendência de apostasia, de esquecimento das coisas, é uma tendência, na verdade, é uma batalha contínua contra este evento que aconteceu em alguns dos seres humanos que estão nesse mundo, que é a conversão a Jesus Cristo, né? E é uma batalha intensa para dispersar, para tirar o foco, para confundir, né? Então, só para nós fortalecermos isso, eu vou dar uma passada nos temas da nossa primeira reunião, rapidamente, lendo só o título, né? O Verbo e o Testemunho da Luz, né? Nós vimos que Jesus veio e ele era a luz, ele é a luz. Isso está revelado no Apocalipse, esse é o final de tudo, e já foi no princípio. Deus separou a luz das trevas, apontando para essa luz que viria definitiva. E Jesus, ele mesmo declara, eu sou a luz do mundo, né? Então, o Verbo e o Testemunho da Luz, é assim que começa o Evangelho de João, né? E depois trata do mundo exposto a essa luz, que é a possibilidade do renascimento, da conversão. Renascer é converter-se. Essa possibilidade que agora está aí e ainda está presente no mundo, sendo que todas essas forças contra ela ainda não puderam impedir que essa luz seja anunciada. Essa luz é a conversão de que nós estamos falando, e ela vem através de um renascimento. Graça sobre graça, né? A gente tratou disso e falava do seguinte: todo o Evangelho, todo o Novo Testamento é a nova graça. A antiga graça, sobre a qual a nova prevalece,
A antiga graça sobre graça, que está escrito aí, era a lei, né? Era provisória, era algo que estava ali porque ainda precisaria de um ajudador, alguém maior, e esse só poderia vir a hora que um homem cumprisse toda a vontade de Deus e desse a vida por toda a humanidade. E esse homem é Jesus, né? Então, graça sobre graça, essa graça maior que veio sobre aquela da lei é o próprio Jesus Cristo entregue e morto na cruz por nós, né? Então, estamos vendo aí a importância da conversão. E começou com o testemunho de um homem, João Batista, um profeta daquela época. Ele foi o profeta, né? Vimos que ele começou assim como um barulho ali no povo, no meio de Israel, e todos se voltavam para eles e questionavam. Nós vimos os questionamentos dos fariseus: és tu Elias? Falamos sobre isso. És tu o profeta, né? E quem és afinal, né? E João Batista fala: eu sou a voz que clama no deserto. Então sempre haverá uma voz ainda, mesmo nos nossos dias, clamando, anunciando, dando a oportunidade do mundo entregar-se à luz, né? E depois, então, nós vimos que João Batista veio batizar com água, né? Veio batizar com água, que é como símbolo de uma purificação. A água é que purifica, que lava, né? E esse batismo com água, então, é o primeiro anúncio do Evangelho, é a pessoa reconhecer-se pecadora, ou seja, reconhecer-se que não está limpa diante de Deus, que não é pura diante de Deus e que precisa de uma renovação. Então ela se entrega a um processo que tipifica uma morte de uma natureza velha, para depois, então, receber no batismo do Espírito, que foi o último texto da última vez, a graça definitiva, a graça sobre a graça, que agora sim, o perdão e depois, então, a presença do Espírito naquele que foi perdoado. Ele ainda não é justo, ele ainda não é perfeito, mas perdoado antecipadamente pelo sacrifício de Cristo, pode receber o Espírito Santo. Tudo isso é enorme para nós, né? E agora, então, entramos nessa nova etapa do estudo do Evangelho de João. João capítulo 1, vamos ler do 35 ao 51, que são o quê? As primeiras conversões. Aqui, pessoal, tem muito ensinamento para nós, tá? Vamos olhar, não é muito em quantidade, mas na característica, no que significa, em verdade, a nossa conversão, né? E depois, então, as bodas de Caná, que é outro ensino grande para nós, relativo ao que acontece no momento da conversão, né? Então, vamos tratar sobre isso agora, com todos os detalhes aqui, né? Bom, está aí na tela, vamos ler, você pode acompanhar. Conversão, o início de um novo modo de vida. O que é isso? Novo modo de vida para o ser humano. O ser humano nasce, cresce, começa a ter uma visão desse mundo, né? Ideias sobre este mundo, e um dia, naquele momento específico da conversão, ele tem a notícia de que a sua vida não está limitada a esse período tão pequeno de existência aqui sobre esse planetinha Terra, né? E essa consciência, esse chamado, né, ele aponta para um momento que nós estudamos bem no livro do Apocalipse, que é o dia da ressurreição. E isso se torna para ele algo prioritário, né? O início de um novo modo de vida, uma vida que agora deixou de ser uma vida finita, uma vida que poderia ter muitos atrativos, mas acaba. E quando acaba é como se nada fosse, né? Então, esse novo modo de vida, com atenção ao dia da ressurreição, é o que é anunciado na nossa e acolhido na nossa conversão.
Portanto, é um caminho de renovação espiritual. Nós vamos ver sobre isso. E significa o quê? Estar disposto a deixar tudo para seguir Jesus. Nós vamos ver os exemplos que o Evangelho de João trouxe, porque João participou disso, ele estava aí nesse momento, e vivendo essa situação quando João Batista estava anunciando a presença do Filho de Deus nesse mundo, que viria cumprir esse propósito tão precioso de Deus, né? Então vamos ver aí o texto que fala da conversão de André, João e Simão Pedro. Está lá em João 1, começa no versículo 33 e segue conforme nós vamos ler, né? João, capítulo 1, versículo 35, diz assim: No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 de seus discípulos. Aí era João Batista, ele estava lá, ele se manifestava lá no meio do povo de Israel, né? Então estava lá João outra vez com 2 de seus discípulos. Alguns discípulos acompanhavam João, porque ele era profeta, né? Avistando Jesus, eles viram Jesus que ia passando. Disse: Eis o Cordeiro de Deus. Acontece que esses 2 discípulos que estavam seguindo João Batista, porque viram nele uma presença espiritual, algo que o profeta tinha, né? Eles eram judeus. Esses 2 discípulos ouviram falar e imediatamente seguiram Jesus. Olha a prontidão. Imediatamente seguiram Jesus. Deixaram João Batista, ele era o anúncio. Agora eu vou seguir aquele que é o objeto do anúncio. Então, resolveram seguir Jesus. Essa prontidão é importante, pessoal, é uma decisão que eles tomaram. Nós vamos ainda enfatizar isso aí. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, eles começaram a seguir, nem falaram nada para Jesus, começaram a andar junto com ele, né? Perguntou-lhes: Que procurais? Disseram eles: Rabi. Eles chamaram já de mestre, né? Porque o anúncio de João Batista é que ele era o Messias, né? Rabi, que quer dizer mestre? Onde moras? Né? Perguntaram para Jesus: Onde moras? E Jesus respondeu de uma maneira bem acolhedora: Vinde e vede. Você vê que essa procura vai ser atendida, né? Vai ser atendida completamente. Vinde e vede. Respondeu-lhes eles. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2. Então, por isso foi a conversão de André. Era um dos 2 que tinha ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão. Então, André foi à procura de seu irmão. E disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus. Então, ele foi buscar o irmão dele e levou a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, esse irmão, que também que foi ser chamado, era o próprio Pedro, né? Que seria, então, aquela pedra, o fundamento da primeira igreja, né? E Jesus anunciou esse nome nesse momento. Então, você vê que ali estava André, e o André chamou Pedro, né? E no dia seguinte, tinha Jesus a intenção. Agora vem a conversão de Filipe e Natanael. Então vamos ler o texto. Está no versículo 43 em diante. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se à Galileia. Encontra Filipe. Ele encontrou um outro judeu, Filipe, e disse-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e de Pedro, daqueles 2, né? Os 2 irmãos. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele em quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Então, ele até sabia quem era Jesus e qual era a família, né? Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Por que Natanael respondeu isso? Porque é aquela história, os judeus estavam sempre atentos ao que a lei dizia
e as profecias que ainda estavam em aberta, né? Como foi quando a gente estudou o capítulo anterior, que os fariseus perguntavam a João Batista, mas você é o profeta? Você é Elias? Quem é você afinal? Né? Porque deveria estar coerente com as escrituras. Né? E Natanael falou, não lembro de ter na escritura nada com referência a algo de fantástico que venha de Nazaré. Né? E Felipe retrucou, vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz, eis um verdadeiro israelita, né, que estava preocupado lá com a lei, né, no qual não há falsidade. Ele era sincero, ele estava se portando de modo sincero em relação ao que ele pensava. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É interessante isso aqui, porque eu vou até mudar a tela aqui, a conversa... Ué? Tem alguma coisa... Então falou-lhe Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí estava faltando 2 versículos, nós já acrescentamos aqui, que são esses. Jesus replicou-lhe, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Ele falou com um espanto. Só por causa disso você creu? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, pessoal, nós chegamos aí em algumas conversões, essas primeiras, e a gente queria prestar atenção no que aconteceu aí, né? A conversão de André, João, Simão Pedro e depois então de Felipe e Natanael. Né? Estes homens eram judeus, pessoas que não eram esclarecidas totalmente. Natanael parece que era alguém que se esforçava por conhecer as Escrituras, né? Mas eram pessoas que ouviram João Batista e acolheram a mensagem. Né? E João Batista, a mensagem dele era apontar para Jesus. Né? Assim como nós, quando recebemos uma pregação sobre Jesus, a pessoa está apontando para Jesus. Né? Está apontando para esse Jesus que é o Verbo, que é a palavra de Deus, que é tudo que ela traz para nós. Vê a reação destes homens, né? Eles imediatamente largaram tudo e seguiram a João Batista. Seguiram a Jesus, que estava sendo apontado por João Batista. Eles nem conheciam, nem sabiam onde ele morava, né? Mas é uma atitude que dá sentido ao tema conversão. É uma mudança bem grande, né? Você vai sair da sua rotina, do que você faz normalmente, do seu convívio, até, não que eles deixaram de pertencer à família dele, mas eles estariam longe da família com mais frequência, né? Acompanhando aquele que eles estavam aprendendo a conhecer como Filho de Deus, né? Como aquele que era anunciado na lei. Então, essa decisão no caso deles, bastante radical, né? Saíram, largaram tudo, é algo paralelo ao que deve acontecer conosco. Nós não temos Jesus andando aqui no mundo
de modo que eu tenho que sair da minha casa e ir segui-lo aonde ele estiver. Mas nós temos uma natureza nova, revelada pelas Escrituras em Cristo Jesus, que nós devemos buscar para nós. E isso deve ser prioridade em relação a tudo, a partir da família, em relação à família, em relação ao nosso trabalho, em relação às nossas distrações, diversões, os nossos amigos. Agora tem algo mais precioso. Isso é o sentido da conversão. Algo mais precioso e que não pode se relaxar, não pode ir se tornando uma coisa paralela, que eu vivo aqui no mundo igualzinho antes e de vez em quando gasto um tempo com aquilo. Porque se for assim, não vai se cumprir o plano pelo qual Jesus morreu por nós, que é a nossa renovação, né? Então, esse sentido de mudança radical da conversão é o primeiro exemplo que aparece no Evangelho de João com os discípulos que se convertem, né? Todos eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Não quer dizer que eles não voltavam eventualmente para casa, mas já estavam ali do lado, queriam ouvir, queriam aprender, queriam entender. E isso vale para nós. E é uma coisa importante para nós, né? E Jesus ficou contente com a reação de Natanael, porque, você vai ver coisas maiores. Fica comigo que você vai ver coisas maiores. E essa conversão vai produzir, então, os seus frutos, né? Na sequência, o texto do Evangelho de João vai falar das bodas de Caná. Outro exemplo totalmente contido no sentido da conversão. Um exemplo que demonstra coisas importantes para nós com relação à conversão. Vamos somando tudo isso e depois, no fim, a gente faz uma comparação que tem em vista o nosso estudo do Apocalipse, que fala dessa apostasia crescente no mundo, para comparar como nós podemos combater isso e como é fácil de se cair nessa tendência de acomodação. A conversão não é isso, hein, pessoal? A conversão, ela é uma transformação e nós vamos ver esse sentido agora nesse outro texto, no capítulo 2 de João, né? Que diz o seguinte: 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Então alguém convidou a mãe de Jesus para um casamento e também foram convidados Jesus e seus discípulos. Durante a festa, como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já estão sem vinho. Deve ter falado lá num cantinho, né? Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, né? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe ao servente: fazei o que ele vos disser. Então ela pegou, confiou que ela sabia que o filho ia solucionar aquela questão e de uma maneira especial, né? E chamou os serventes e falou: falem com ele vai dar a solução. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra, o número 6, o número do homem, né? Para as purificações dos judeus, talhas usadas para purificar os judeus, que continham cada qual 2 a 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Essas talhas, pessoal, no texto lá, que explica a tradição judaica, continham assim da ordem de 40 litros de água cada uma. Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Então o texto continua. Logo que o chefe dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água para colocar lá, tinham
enchido as talhas, né? Chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então esse foi o primeiro milagre que aponta para ele como Filho de Deus, um milagre mesmo, uma força sobrenatural. E depois disso ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Bom, esse tema de tornar a água em vinho tem um monte de significados, né? Primeiro é numa festa de casamento. Vamos tratar primeiro desse significado que é bem interessante para nós sobre os benefícios, aí, a riqueza da conversão, né? A festa de casamento foi passando as horas, foi ficando mais tarde e se aproximando do fim, e a primeira coisa que acabou foi o vinho, né? Que o pessoal busca com mais intensidade, né? Acabou o vinho. Então, isso pode ser comparado à nossa vida nesse mundo. A nossa vida nesse mundo, ela é como uma festa, e é mesmo uma festa. A pessoa cresce, é novo, tem tudo pela frente, tem toda a disposição, a alegria de ir aprendendo as coisas, de conhecendo as coisas, de visitar coisas, né? Tudo desse mundo parece uma festa, né? Mas vai passando o tempo, né? E esse vinho, que é essa alegria, essa disposição, começa a faltar. Tá? Começa a faltar e isso vai causando, às vezes, na pessoa, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a conversão sobre a situação daqueles que não convertidos. É como se visse o fim chegando e sem alternativas, né? E nós temos que ver aqui nessa figura, a alternativa foi Cristo. Ele vem trazer um vinho novo e superior ao outro. Então é isso que passa a ser o objetivo daquele que se converte. Uma vida, o vinho é esse tipo da vida, e essa vida nova vai se manifestar. Então, esse é o primeiro sentido contido aí nesses fatos que aconteceram. Aqui nem é uma parábola, é fato real, né, que aconteceu ali. Então tem um sentido profundo por trás, relativo à conversão. Ainda sobre a conversão, podemos encarar o seguinte: as talhas eram de purificação e elas continham água, né? Então elas representam o batismo. A pessoa que passa pelo batismo, ela possui agora uma nova natureza, que é o vinho novo, o vinho que vem de Cristo. E esse vinho novo é a presença do Espírito Santo. Então esses dois batismos estão mais ou menos simbolizados aí nessa festa também, né? Você ser mergulhado na água e depois ser cheio do Espírito, que é o vinho novo, e tudo isso pela virtude do sangue de Cristo, né? Que foi dado a nós. Então você vê que a palavra de Deus é rica e ela nos ensina com estas figuras detalhes importantes desse processo de conversão. De qualquer forma, a conversão deve ser algo a ser valorizado continuamente. Ela muda a referência do ser humano. Nós vamos falar no fim desse estudo, a pessoa natural, sem a conversão, ela vive um entusiasmo como se fosse uma curva ascendente, que depois começa a decrescer, e começa a avistar lá no fundo uma escuridão, a morte, o fim, o vazio. Enquanto que aquele que se converte, ele não tem em vista esse dia da morte, mas tem em vista o dia da ressurreição. A ressurreição se torna para ele o sentido dessa existência, e não mais coisas passageiras, coisas desse mundo que vêm e passam e que, portanto, não suprem a necessidade e os anseios do coração do homem. A água da purificação dos judeus é o símbolo do batismo das águas.
A transformação em vinho, o símbolo do sangue, que significa a vida nova do tipo de Deus. Um processo contínuo para o cristão verdadeiramente convertido. Renovação espiritual. Pessoal, é isso que acontece. Essa renovação, essa conversão vai ser falada aí no Evangelho de João em mais detalhes na conversa com Nicodemos, que nós vamos tratar nos próximos dias, né? Então, ali também vai mostrar que essa vida nova é um espírito novo. Nós vamos poder entender isso. A gente tem falado muito disso, né? Das 3 níveis da natureza humana: corpo, material, alma, intelectual e espírito. Tem o espírito do homem e o espírito renovado, o espírito recriado primeiro, e que vai, então, conseguir prevalecer sobre o nosso espírito de filho do homem. Então, tudo isso está contido nestas palavras, mas daí você vê como é importante dar atenção a essa conversão. Deixar as outras coisas, não posicionalmente, mas em importância. Em nível de importância, as outras coisas caem lá embaixo para o cristão verdadeiramente convertido. Por isso existe muita gente, muito mesmo nas igrejas, que disse convertido, mas na verdade a conversão não impactou nada nele. Ela não se tornou uma vida mais importante que nasceu ali em troca da vida que a pessoa desfruta nesse mundo. E continua cheia das preocupações desse mundo, dos desejos desse mundo, das ansiedades desse mundo, fazendo da conversão um simples ritual, uma simples presença num culto, num lugar, e depois sai dali e vive a mesma condição do mundo. Então é importante saber como os discípulos fizeram, deixaram tudo e seguiram a Jesus, né? O processo é contínuo e vai ser mostrado agora de uma maneira extraordinária. É bonito quando você vai vendo o Evangelho e ele vai criando vida aos nossos olhos, né? E a continuação do Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 13 em diante, vai ser aquele assunto da purificação do templo. Vamos entender isso, que é ensinamento que complementa, que faz parte da conversão, né? João 2, então, lendo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então agora Jesus subiu com aqueles discípulos que já estavam com ele, até a cidade de Jerusalém. Encontrou no templo, o templo era o templo dedicado a Deus, né? Separado para Deus, construído lá depois da deportação, né? E esse templo, então, era o que centralizava a cultura judaica, tá? Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, mesas de trocadores de moedas. Encontrou tudo coisa do mundo, pessoal. O templo era algo dedicado a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, aquele que tirou Israel do Egito, trouxe para Jerusalém, que permitiu que o filho de Davi, Salomão, erguesse o templo. E depois disso tudo, houve a decadência, houve a apostasia, já aconteceu com eles, por isso é um perigo conosco, né? E o templo foi destruído, mas foi reedificado lá no tempo de Neemias, né? E então esse templo estava agora cheio de negociantes, coisas do mundo, bois, ovelhas, pombas, mesa de trocadores de moedas, tudo isso por causa das ofertas que se davam no templo, e que era valorizado mais do que o próprio templo. Então, o que Jesus fez? Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou no chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Bom, a gente chama atenção, e essa atenção é para a igreja, viu? Agora é para a igreja em si. Ninguém pode ir a Cristo para resolver problemas financeiros. Esses problemas são garantidos por Cristo, não os problemas financeiros. É garantido a sua subsistência.
se eu estou em Cristo, se eu estou buscando a Jesus, não devo estar preocupado, não há preocupação nesse sentido, não pode ter a preocupação. Deus sabe do que nós necessitamos e Ele proverá. Isso é fé. Fora disso, não é fé. Buscar que o cristão tenha que enriquecer, tenha que ter a vida cheia das riquezas desse mundo, é o mesmo erro que estava acontecendo aqui na Páscoa dos judeus, e Jesus entrou no templo com o chicote e começou a mostrar isso de uma maneira marcante. Vemos aí uma violência? Sim, é para ter violência. A Escritura diz que a nossa conversão é um processo violento, né? Cada um faz violência para entrar no reino dos céus. E a violência é matar uma natureza antiga, expulsá-la de dentro de nós, valores antigos, e substituí-los por novos valores. Vocês estão vendo como é importante conhecer o Evangelho para que a gente não fique um cristão passivo, um cristão que vive no mundo e só diz que crê, mas ele não está atento a essa transformação, a essa mudança, que é o propósito central, tá? É o propósito do cristão. Ele tem que ir seguindo Jesus, por isso aqueles discípulos saíram e começaram a seguir, e seguindo Jesus começaram a ser parecido com ele. E isso é mudança interior. Nós já temos falado bastante disso e vai valer a pena falar novamente, né? Lembraram-se então os seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Então, esse zelo pela casa. Você é a casa de Deus, você que me ouve? Eu sou casa de Deus? Nós somos. Porque, pela graça de Cristo, o Espírito de Deus pôde habitar em nosso corpo mortal. E somos a casa dele agora. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederes desse modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí esse templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então aí mais um suporte para a fé dos discípulos, porque ele anunciou essa ressurreição, que é o foco da nossa conversão. A nossa conversão aponta para uma ressurreição, desde que seja uma conversão real, onde haja esse processo de transformação. Tá? O templo do corpo de Cristo foi destruído, que não deveria, porque esse templo era perfeito, mas foi destruído no lugar do nosso. E agora nós devemos receber o corpo perfeito, o corpo transformado, a natureza transformada, de modo a que o Espírito de Deus habite em nós, num lugar que é digno dele, não por nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus Cristo que nos justifica. O cristão realmente convertido deve assumir a atitude de Jesus, ou seja, pegar um chicote e começar a limpar de dentro de si tudo que precisa sair, né? Deve assumir a atitude de Jesus, que significa mudar os valores do nosso coração. Porque o nosso coração, aquilo que a gente chama de coração, na verdade é o lugar onde habita o nosso espírito. E, portanto, é o lugar que tem interação com o Espírito Santo de Deus. O nosso espírito recriado, ele interage com o Espírito de Deus, só que ele tem que ser renovado, né? Então, nosso coração é templo do Espírito Santo. Deve tirar do seu tesouro o que for necessário, coisas novas e velhas, para adquirir o verdadeiro tesouro. Isso está escrito, nós vamos sair um pouquinho do Evangelho de João, mas é para caracterizar como é que se processa essa renovação do tesouro, ou seja, mudança de valores. Conversão é mudança. Preciso mudar os meus valores. Não são mais os mesmos. Não adianta querer achar que eu posso dividir os dois, né? Existe um valor novo e que deve influenciar todos os outros.
E esse valor novo tem relação com Cristo, com a obra de Cristo, com o Espírito de Deus. Então, não mais com as coisas desse mundo. Embora a gente vai estar fazendo as coisas deste mundo, mas num novo espírito, né? Mateus 13 vai, nos versículos que a gente vai ler, vai exemplificar isso aí. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Então você viu, o homem achou um tesouro. Quando a gente se converte de verdade, a gente achou esse tesouro. Só que não fica aí só. Ele não tem ainda. Aquele tesouro está lá. É o anúncio da vida eterna, é o anúncio da comunhão com Deus, com o Deus Criador, que fez todas as coisas. Mas eu ainda não o possuo. Quando o homem encontra, ele deixa lá e, cheio de alegria, vende tudo o que tem. Deixa um monte de coisas para poder comprar. O objetivo é adquirir aquilo. Então tem um valor naquilo e eu quero dar tudo que eu tenho por aquele valor. E isto é a conversão, né? Continuando, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas, que procura pérolas preciosas. Encontra uma de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Então é um outro exemplo, é a pessoa que não está contente com o mundo. Ela está procurando algo precioso. Quando ouve o Evangelho, ele reconhece essa preciosidade. Ele estava procurando isso em outras coisas, mas agora ele reconheceu uma pérola maior que todas. E encontrando uma de grande valor, vende tudo o que possui para comprar. Novamente, a questão de deixar coisas para obter algo superior, bem superior. A terceiro exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, jogada no mar, recolhe peixes de toda espécie. Aqui é um detalhe também importante. Todos nós participamos de alguma rede dessa. Essa rede, na verdade, é o anúncio do Evangelho, que está nas igrejas. E esse anúncio atinge diversas pessoas. E às vezes é a própria família da pessoa que é convertida, né? E atinge aquela pessoa, desde a infância que seja. Mas esse anúncio vai recolher, a pessoa vai participar daquilo, vai ser parte daquilo. Mas cuidado com a continuação do texto. Quando a rede está completa, isso seria lá no final dos tempos, mas nós vamos mostrar o processo durante todo ele, né? Quando está repleto, os pescadores puxam-no para a praia, sentam-se e separam dos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Isto é um pouco assustador para nós, né? Porque essa rede, que é o conjunto dos convertidos, vai passar eventualmente por uma separação do que é bom e do que não presta. E aí ele acrescenta, assim será no fim do mundo, os anjos virão separar os maus dos meios do justo, e arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dente. Compreendestes tudo isso? Era Jesus falando, né? Aqui pelo Evangelho de Mateus. Sim, Senhor, responderam eles, né? Os discípulos. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus. E aí nós precisamos ver se nós somos instruídos nas coisas do reino dos céus. É comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aquele homem que estava procurando o tesouro, todos esses que estavam procurando a pérola, ele teve que tirar algo dele para adquirir aquilo que ele viu que era maior do tudo que ele tinha, né? Então, o escriba é aquele que estuda a palavra. E todo cristão é chamado a estudar a palavra, entender ela, né? Então, quando a gente está instruído na palavra de Deus, nós somos como um pai de família que vai retirar do que eram os seus valores, valores antigos e valores velhos, né, antigos, e valores novos, que não são mais condizentes com a natureza de Cristo
e precisa ser removido para que se estabeleça a preciosidade do reino dos céus dentro de nós e o Espírito de Deus tenha lugar digno dentro de nós, templo de nosso corpo, templo do Deus Todo-Poderoso. Esse é o sentido marcante da conversão, é o que deve confirmar esta conversão, essa mudança, essa renovação interior. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas antes, vamos só chamar a atenção sobre os níveis de conversão que existem no mundo. Bem genericamente, mas para ficar mais palpável, para a gente entender melhor, né? Continuando lá no João 2, ele diz o seguinte no versículo 23. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, à vista dos milagres que fazia. Aí, peraí, não era tanto ouvir Jesus, mas os sinais, os milagres. Mas Jesus mesmo não se fiava neles. Olha que frase interessante aí, né? Chocante, né? Não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, aqui o importante para nós definirmos os níveis de conversão. Cuidado para não banalizar o Evangelho. Cuidado para não deixar a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, virar uma rotina. Porque isso é banalizar o Evangelho. E isso é buscar ali só ouvir as coisas e sair dali e esquecer completamente. Porque Jesus mesmo não se fia nestes. Estes estão lá, estão com tudo à disposição, mas não estão sabendo ver nem ouvir. E é preciso ter ouvidos e olhos para ver e ouvir a verdade. E então precisa ter esse propósito, que é algo do coração. Os propósitos são do coração, né? Continuando aí, então vamos ver agora os 3 níveis de conversão que eu destaquei aí, para a gente se colocar no nível certo, né? Primeiro nível, não convertido. Qual é a situação do não convertido? Ele pode ser uma boa pessoa, não é porque não é convertido que não é uma boa pessoa no ponto de vista desse mundo. E pode ser uma péssima pessoa, isso não importa, né? O que importa aqui é a característica, não convertido. Como é que ele vive? Vive somente o presente. Ele vive somente o tempo de existência e não quer refletir sobre o dia da morte. A morte é um negócio obscuro, é uma treva, e é mesmo, para esses é uma treva. Algo que acaba e pronto. Então, comamos e bebamos enquanto estamos aqui vivos, é isso que eles fazem. O não convertido vive assim, né? Ele não quer refletir sobre o dia da morte. Agora vamos ver o convertido superficialmente. Um grande número. Vive o presente, mesma coisa que o não convertido, vive as coisas do mundo e todo agitado com elas e buscando todas essas coisas, e considera o dia da morte solucionado, porque eu sou convertido, eu creio em Jesus. Não, eu creio na outra vida. Ele não quer nem saber como é que é, mas ele crê. Tá? Então esse é convertido superficialmente. Ele considera que está resolvido o problema da morte. E é sempre com um se, né? Se for verdade, eu acredito, eu frequento uma igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou ajuda aos outros. Então considera o dia da morte solucionado. Mas não tem ideia plena a respeito do que é necessário para esse dia. Não tem. Então é um convertido totalmente superficial, totalmente insuficiente. E depois tem o terceiro nível, aí sim o convertido pleno. Vive o Evangelho confiante, porque está disposto a morrer para si mesmo. Esse processo que tem que ser contínuo de renovação. Morrer para aquela natureza que antes da conversão. A natureza até recebida de nossos pais, de nossa família. Essa natureza tem que ser substituída, né? Está disposto a morrer para si mesmo, tendo em vista não o dia da morte. O dia da morte deixa de ser importante. O convertido pleno não é importante o dia da morte, mas sim o dia da ressurreição. Esse é importante. Nós aprendemos no Apocalipse, importante participar da primeira ressurreição.
aquela que é reservada aos filhos de Deus. E está, ou então do arrebatamento, aqueles que estarão vivos naquele dia, né? Esse é a importância, esse é o foco. Então esse aí conhece o caminho e ele está trilhando esse caminho, que é ir deixando tudo, valores velhos substituídos por novos valores. Para mostrar isso ainda mais uma vez, para enfatizar, vamos ler aí a carta dos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, carta de Paulo, do versículo 13 em diante. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Vai falar sobre essa morte, né? Para que não vos entristeçais como os outros homens. Está vendo? Não é assim. O convertido não precisa estar preocupado com isso. Que não têm esperança, que estão naquele vazio, né? Então, os outros homens são os não convertidos. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Aí é uma profecia dada por Paulo, hein? E ele recebeu essa palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos vivos, ele está dando um exemplo como se ele estivesse lá, né? Como se ele estivesse nessa ocasião. Então, os vivos, os que estarão vivos com essa vinda do Senhor é aquela que ele vem escondido, ele vem de noite, como na escuridão. Vem para os que são seus, aquela que vai gerar o arrebatamento, uma retirada dos cristãos desse mundo. Então, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos, ou seja, todos os que morreram em Cristo e que têm a natureza renovada, vão ressuscitar primeiro, é isso que está falando aí. Os vivos naquela ocasião não vão preceder os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, aquela trombeta de Deus, né? A última trombeta, nós estudamos no Apocalipse. O mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, é a primeira ressurreição. Depois disso, nós, aqueles que estiverem vivos, que estamos ainda na terra, seremos arrebatados. Ele põe nós dizendo, os que forem cristãos como nós, né? E que estiverem vivos ainda na terra, serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, vimos aí como muda o foco, né? O cristão, ele tem em vista o dia da ressurreição. Ele procura fazer tudo para estar presente nesse dia, porque ele precisa ter deixado muitas coisas e ter renovado a natureza interior, tá? Bom, chegamos aqui ao fim do nosso estudo de hoje e deixa aí na tela os textos da próxima semana. João 3, versículos 1 a 35, vai tratar novamente da conversão como um nascer de novo. E você vê como é importante esse tema no contexto de um evangelho tão importante quanto o de João, que anuncia Jesus Cristo. E depois vai falar sobre a samaritana, que é o anúncio desse evangelho. Bom, trataremos disso na próxima semana. Agora encerramos com a nossa oração final. Senhor, temos a boa notícia conosco. Ela está aí diante de nós, ela está aí na palavra, Senhor, e nas igrejas ainda soa, Senhor, o anúncio dessa ressurreição, dessa possibilidade da eternidade em Cristo. Dá sabedoria a teu povo, Senhor, que possa olhar a Escritura, que possa ver tudo isso, Senhor, que está aí revelado, e que nós podemos acolher, e que possamos ter critério, ó Deus, para nos julgar a nós mesmos, de modo a irmos a Jesus, pedir forças para vencer aquilo que deve ser vencido dentro de nós, para destruir aquilo que deve ser destruído dentro de nós, e ao mesmo tempo, Senhor, para edificar aquilo que deve ser edificado na natureza dele, a natureza de Filho de Deus, e essa é o destino dos que se convertem. Este é o propósito, um propósito de vida ao qual nós devemos destinar toda a nossa força. Agradecemos ao Pai por tudo que realizou em Cristo Jesus em nosso favor e entregamos nossa vida a Ele. Amém.